Olá, meu querido público. Eu sou a doutora Lívia Moura e você está aqui no canal Segredo do Prazer 60 Mais. Hoje vou revelar para vocês um segredo que poucos homens têm coragem de admitir, mas que todas as mulheres já perceberam. É sobre aquele som baixinho, quase sussurrado, que escapa dele nos momentos mais íntimos e que diz muito mais do que ele imagina. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? E principalmente, que assunto você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo? Sua participação é muito importante para mim e eu leio cada comentário com carinho. Sabe aquele momento em que ele solta um gemido baixinho, quase envergonhado, ou como se fosse um segredo que escapou sem permissão? Pois é, esse som aparentemente simples é uma janela aberta para a alma masculina. É a confissão mais honesta que ele jamais fará com palavras. Durante meus mais de 15 anos atendendo casais maduros, descobri que existe uma linguagem secreta nos sons masculinos. E hoje vou decifrar essa linguagem para você. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente a forma como você entende seu parceiro. Porque esse gemido curto, ele não é só prazer, é vulnerabilidade pura, é verdade nua e crua, é tudo aquilo que ele não consegue dizer. Deixe-me começar com uma revelação que pode te surpreender. O homem maduro tem muito mais dificuldade para se expressar emocionalmente durante a intimidade do que você imagina. Foram décadas de criação onde ele aprendeu que homem não geme, homem não demonstra, homem não se entrega. Mas o corpo não mente. Esse gemido curto, quase abafado, é a quebra de todas essas barreiras. É o momento em que ele não consegue mais controlar, não consegue mais fingir que é o durão da relação. Quando ele solta esse som baixinho, está acontecendo uma revolução interna. É como se todas as defesas caíssem de uma vez só. Aquele homem que durante o dia precisa ser forte, decidido, o provedor, de repente se torna completamente vulnerável. E sabe o que isso significa? Significa que ele confia em você completamente. Porque mostrar essa fragilidade, essa humanidade, é o maior ato de coragem que um homem da nossa geração pode ter. A vergonha existe porque cresceram numa época em que qualquer demonstração de sensibilidade era vista como fraqueza. Imaginem vocês, homens que hoje têm 50, 60, 70 anos, foram criados nos anos 60, 70, 80, épocas em que o padrão masculino era muito rígido. Por isso esse gemido vem carregado de conflito interno. Ao mesmo tempo que é libertador, também desperta aquela vozinha na cabeça dele dizendo: Você não deveria estar fazendo isso. Deixe-me contar a história real de um casal que atendi há alguns meses. Vou chamá-los de João e Maria para preservar a privacidade deles. João, 62 anos, casado há 35 anos com Maria, chegou ao meu consultório extremamente constrangido. Maria havia marcado a consulta porque, segundo ela, ele estava muito quieto na cama. Durante nossa conversa, descobri algo fascinante. João me confessou: Doutora, eu tenho vontade de fazer som, sabe? Mas tenho vergonha. Minha mulher vai pensar que eu sou fraco. Maria, que estava presente, ficou chocada. João, eu sempre esperei que você se expressasse mais. Pensei que você não estava gostando. Vocês conseguem imaginar? 35 anos de casamento e ele escondendo seus gemidos por medo de julgamento, enquanto ela interpretava o silêncio como falta de prazer. Depois de algumas sessões trabalhando a comunicação e principalmente a aceitação da vulnerabilidade masculina, algo lindo aconteceu. Maria me contou, já na última consulta: Doutora, agora quando ele geme baixinho, eu entendo que ele está se entregando completamente para mim. E isso me deixa mais conectada com ele do que qualquer palavra poderia fazer. João, por sua vez, descobriu que aqueles sons não eram sinais de fraqueza, mas de humanidade, e que Maria não só os aceitava, como os desejava.
Este caso me ensinou algo fundamental. O gemido masculino é um presente. É o momento em que ele para de representar um papel e se mostra exatamente como é. Agora que você entendeu a importância desse assunto, vou te ensinar a decifrar os diferentes tipos de sons masculinos. O gemido surpreso é aquele ai baixinho que escapa quando ele não estava esperando. Geralmente acontece quando você faz algo diferente, algo que o pega desprevenido. Esse som significa: Uau, não esperava por isso, que delícia! O gemido contido é quando ele tenta segurar, mas não consegue completamente. Soa como um suspiro profundo com um toque de som. Esse é o mais revelador de todos, porque mostra exatamente o conflito entre o desejo de se expressar e o medo de se mostrar vulnerável. O gemido de rendição é mais longo, mais profundo. Acontece quando ele finalmente para de lutar contra si mesmo e se permite sentir completamente. É raro, mas quando acontece, é mágico. Cada um desses sons é uma janela para o mundo interior masculino. Quando ele geme baixo, está se permitindo ser vulnerável. Quando tenta abafar, ainda luta contra a educação rígida que recebeu. Quando o som sai naturalmente, encontrou segurança total com você. Do ponto de vista médico, o gemido masculino tem funções importantes. Primeiro, ajuda na oxigenação durante o momento íntimo. Quando fazemos sons, naturalmente respiramos melhor, o que melhora a circulação e intensifica as sensações. Segundo, libera tensões musculares. Segurar a respiração e os sons cria tensão desnecessária no corpo, o que pode até prejudicar o desempenho. Terceiro, aumenta a conexão emocional. Sons são formas primitivas de comunicação, e quando ele se permite fazê-los, está se comunicando numa linguagem muito mais profunda. Agora que você entende a importância desses sons, que tal algumas dicas práticas para ajudar seu parceiro a se expressar mais? Primeira dica: seja o exemplo. Se você se permite gemer, suspirar, fazer sons de prazer, ele vai se sentir mais à vontade para fazer o mesmo. Lembre-se, ele precisa de permissão emocional para se soltar. Segunda dica: reaja positivamente. Quando ele soltar algum som, por menor que seja, mostre que você gostou. Um sorriso, um toque carinhoso, um de que delícia ouvir você assim. Essas reações positivas vão encorajá-lo a se expressar mais. Terceira dica: converse sobre o assunto. Fora do momento íntimo, numa conversa tranquila, você pode dizer algo como: amo quando você se expressa, quando você mostra que está sentindo prazer. Isso vai quebrar o tabu e dar segurança para ele. Quarta dica: crie um ambiente seguro. Certifique-se de que vocês têm privacidade total. Um homem que tem medo de ser ouvido pelos filhos, vizinhos ou netos nunca vai se soltar completamente. Quando um casal maduro consegue quebrar essa barreira do som masculino, acontecem transformações incríveis. Para ele, maior relaxamento durante a intimidade, sensações mais intensas, redução da ansiedade de performance e maior conexão com o próprio corpo. Para ela, certeza de que está proporcionando prazer, maior conexão emocional, redução da insegurança sobre o próprio desempenho e sensação de ser verdadeiramente desejada. Para o relacionamento, comunicação mais honesta, maior intimidade emocional, quebra de tabus antigos e renovação da paixão. Preciso desconstruir um mito muito perigoso, o de que homem de verdade é silencioso na cama. Esse mito nasceu numa época em que a sexualidade era tratada como tabu, especialmente a feminina. Como as mulheres não podiam demonstrar prazer, criou-se a falsa ideia de que os homens também deveriam ser contidos. Mas a verdade é que a expressão sonora é natural para todos os seres humanos. É uma forma primitiva de comunicação, de liberação de tensão e de intensificação do prazer. Homens da nossa geração enfrentam uma pressão dupla, a pressão histórica, foram ensinados que homem não geme, e a pressão atual, percebem que algo mudou, mas não sabem como se adaptar.
Isso cria um conflito interno terrível. Eles querem se expressar, sentem essa necessidade natural, mas carregam décadas de condicionamento contrário. Esse assunto é tabu porque toca numa ferida profunda da masculinidade tradicional. A ideia de que demonstrar prazer é demonstrar fraqueza. Durante décadas, os homens foram ensinados que devem estar sempre no controle. Não podem mostrar vulnerabilidade, precisam ser sempre os ativos da relação. E demonstrar prazer demais é coisa de mulher. Essas crenças são extremamente prejudiciais e estão na raiz de muitos problemas de intimidade em casais maduros. Felizmente, estamos vivendo uma revolução silenciosa. Homens maduros estão descobrindo que podem ser vulneráveis sem perder a masculinidade. Essa nova masculinidade inclui permissão para sentir e expressar prazer, aceitação da vulnerabilidade como força, compreensão de que intimidade real exige entrega e reconhecimento de que o prazer compartilhado é mais intenso. Existem sinais claros de que seu parceiro gostaria de se expressar mais, mas está travado. Sinais físicos: respiração pesada, mas silenciosa, tensão muscular excessiva, movimentos contidos, expressões faciais intensas, mas sem som. Sinais comportamentais: evita contato visual nos momentos mais intensos, para de se mover quando sente muito prazer, morde os lábios ou aperta de a mandíbula, segura uma respiração nos picos de prazer. Sinais emocionais: fica mais tímido durante a intimidade, evita conversar sobre o que sente, demonstra ansiedade antes dos momentos íntimos, parece ausente, mesmo estando presente. Quando você perceber esses sinais, entenda que ele quer se soltar. O desejo está lá, mas está bloqueado. Ele precisa de encorajamento, não pressão, mas segurança. Ele tem medo de julgamento, mesmo que seja irracional. Ele precisa de tempo. Mudanças profundas não acontecem da noite para o dia. Desconstruir décadas de condicionamento não é fácil. Seu parceiro pode precisar de meses ou até anos para se soltar completamente. Mas cada pequeno progresso deve ser celebrado. Um suspiro mais audível, um gemido abafado, uma respiração menos contida, um momento de maior vulnerabilidade. Todos esses são passos importantes na direção certa. Existem erros que devemos evitar. Não pressione. Nunca diga coisas como por que você não geme? Ou você parece uma estátua. Isso só vai aumentar a ansiedade dele. Não compare. Evite comparações com outros homens, reais ou fictícios. Cada pessoa tem seu tempo e sua forma de se expressar. Não ridicularize. Se ele fizer algum som diferente ou engraçado, nunca ria ou faça comentários. Isso pode traumatizar e fazer com que ele se feche ainda mais. Não desista. A mudança é lenta, mas vale a pena. Mantenha o ambiente acolhedor e seguro. Agora vou compartilhar técnicas testadas e aprovadas que uso no meu consultório para ajudar casais a superarem essa barreira. A técnica do espelho. Você começa fazendo sons que gostaria que ele fizesse. Quando você se expressa livremente, está dando permissão para que ele faça o mesmo. É como se você estivesse mostrando que aqui é um lugar seguro para se soltar. A técnica do sussurro positivo. Nos momentos de maior proximidade, sussurre palavras de encorajamento no ouvido dele. Amo ouvir você. Que delícia quando você se expressa. Pode se soltar comigo. Essas palavras têm um poder transformador. A técnica da respiração conjunta. Pratiquem respirar juntos, fazendo sons naturais na expiração. Comecem com suspiros simples e deixem que evoluam naturalmente. Isso quebra essa barreira inicial de forma muito suave. A técnica da conversa íntima. Fora dos momentos de intimidade física, conversem sobre sensações, sobre prazer, sobre como cada um gosta de se expressar. Essa conversa aberta remove o tabu e cria cumplicidade. A técnica do ambiente sonoro. Usem música ambiente que mascare os primeiros sons dele. Isso reduz a ansiedade inicial de ser ouvido e permite que ele se habitue gradualmente a fazer ruído. Mas lembrem-se,
Todas essas técnicas funcionam apenas num ambiente de total aceitação e amor. Se houver julgamento ou pressão, elas podem ter o efeito contrário. Existe uma diferença fundamental entre encorajar e pressionar. Encorajar é criar um ambiente seguro e acolhedor. Pressionar é exigir uma mudança imediata. O primeiro funciona, o segundo afasta. Um homem que se permite gemer durante a intimidade está fazendo muito mais do que expressar prazer físico. Ele está quebrando barreiras de décadas, está escolhendo a vulnerabilidade ao invés do controle, está priorizando a conexão real ao invés da performance. Por isso, quando isso acontecer, receba como o presente que realmente é. Não é só um som, é uma declaração de confiança absoluta. Vou contar mais um caso real que aconteceu recentemente no meu consultório. Um senhor de 68 anos, vou chamá-lo de Roberto, veio sozinho na primeira consulta. Estava casado há 42 anos e nunca havia emitido som algum durante a intimidade. Roberto me disse: Doutora, minha esposa me falou que eu pareço um morto-vivo na cama. Ela não disse assim, mas eu entendi. E sabe o que é pior? Eu sinto muito prazer, mas não consigo me expressar. É como se tivesse uma rolha na minha garganta. Trabalhamos juntos por 3 meses. Começamos com exercícios simples. Ele treinava a fazer som sozinho, durante o banho, no carro. Parece bobagem, mas para quem passou 68 anos se contendo, até isso era revolucionário. Na quinta sessão, ele chegou com um sorriso diferente. Doutora, aconteceu. Na semana passada escapou um gemido. Baixinho, mas ela ouviu. E sabe o que ela fez? Sorriu e disse que estava esperando esse momento há 40 anos. Hoje, Roberto e sua esposa vivem uma segunda lua de mel. Ela me disse na última consulta: é como se eu tivesse descoberto um lado dele que nunca conheci. E aos 68 anos. Isso me leva a um ponto muito importante. Nunca é tarde para mudar. Não importa se vocês têm 50, 60, 70 anos ou mais. A intimidade pode ser reinventada em qualquer fase da vida. Na verdade, tenho notado que casais maduros, quando superam essas barreiras, vivenciam uma intimidade ainda mais profunda do que na juventude. Porque agora existe maturidade emocional, paciência e principalmente a sabedoria de que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com vergonhas desnecessárias. O gemido masculino também tem aspectos psicológicos fascinantes. Quando um homem se permite fazer esses sons, está ativando partes do cérebro relacionadas ao prazer, à conexão e à liberação de tensões. Estudos mostram que pessoas que se expressam vocalmente durante a intimidade têm níveis mais altos de oxitocina, o hormônio do amor e da conexão. Isso significa que casais onde ambos se expressam livremente tendem a ter relacionamentos mais fortes e duradouros. Além disso, a expressão vocal durante a intimidade funciona como um ciclo positivo. Quanto mais ele se expressa, mais prazer sente. Quanto mais prazer sente, mais naturalmente se expressa. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nisso tudo. O gemido masculino não é apenas sobre sexualidade, é sobre masculinidade em geral. Quando um homem se permite ser vulnerável na intimidade, isso se reflete em outras áreas da vida também. Ele se torna mais conectado com as emoções, mais empático, mais presente nos relacionamentos. É como se aquele momento de entrega completa fosse uma porta de entrada para uma versão mais autêntica dele mesmo. Muitas esposas me relatam que depois que o marido começou a se expressar mais na intimidade, ele também ficou mais carinhoso no dia a dia, mais comunicativo, mais presente emocionalmente. Isso faz todo sentido, porque quando quebramos uma barreira tão profunda quanto essa, estamos, na verdade, reeducando nossa relação com a vulnerabilidade como um todo. Agora, vou compartilhar alguns mitos perigosos que precisamos desconstruir urgentemente. Mito número 1: homem que geme é menos masculino. Mentira!
Homem que geme é mais autêntico, mais conectado consigo mesmo e mais corajoso para mostrar sua humanidade. Mito número 2: mulher não gosta quando o homem se expressa. Pelo contrário, todas as pesquisas mostram que mulheres desejam parceiros mais expressivos e emocionalmente disponíveis. Mito número 3: fazer som é coisa de jovem. Que absurdo! O prazer não tem idade e a expressão dele também não deveria ter. Mito número 4: se ele não faz som, não está sentindo prazer. Não necessariamente. Muitos homens sentem muito prazer, mas foram condicionados a não expressar. Mito número 5: é tarde demais para mudar. Jamais. Como vocês viram nos casos que contei, transformações podem acontecer em qualquer idade. Esses mitos são extremamente nocivos porque mantêm casais presos em padrões antigos e limitantes. Vou dar agora algumas dicas específicas para diferentes situações. Para mulheres cujos parceiros são muito tímidos, comecem devagar, com encorajamento sutil. Um toque carinhoso quando ele faz qualquer som, um sorriso aprovador, palavras suaves de encorajamento. Para mulheres cujos parceiros já se expressam um pouco, celebrem cada progresso, mostrem o quanto vocês apreciam essa abertura, criem um ambiente cada vez mais acolhedor para que ele se solte ainda mais. Para mulheres cujos parceiros resistem completamente, tenham paciência, não pressionem, mas mantenham o ambiente acolhedor. Conversem sobre o assunto em momentos de tranquilidade, nunca durante a intimidade. Para homens que estão assistindo, lembrem-se de que sua masculinidade não diminui quando vocês se expressam. Pelo contrário, um homem que tem coragem de ser vulnerável é infinitamente mais atraente do que um que vive disfarçando. A expressão vocal durante a intimidade é, na verdade, uma das formas mais puras de comunicação humana. É a linguagem que existia antes das palavras. É a forma mais honesta de dizer: estou aqui, estou presente, estou entregue. Quando vocês conseguirem quebrar essa barreira, vão descobrir que a intimidade ganha camadas completamente novas. Não é só sobre o físico, é sobre uma conexão emocional profunda, é sobre confiança absoluta, é sobre duas pessoas que se permitem ser completamente autênticas uma com a outra. E essa autenticidade, meus queridos, é o segredo de relacionamentos duradouros e felizes, especialmente na maturidade. Vou encerrar contando uma história linda que aconteceu há pouco tempo. Uma senhora de 72 anos veio ao meu consultório e disse: doutora, depois de 50 anos de casamento, meu marido começou a gemer baixinho durante nossos momentos íntimos. No início, me assustei, pensei que ele estava com dor, mas depois entendi que ele estava pela primeira vez se mostrando completamente para mim. Ela continuou: sabe o que isso fez comigo? Me fez sentir que, aos 72 anos, eu ainda era capaz de despertar paixão verdadeira no homem que amo. Me fez sentir poderosa, desejada, especial. E sabe o que fiz? Comecei a gemer também. Nós dois, depois de 5 décadas juntos, descobrindo uma nova forma de nos amarmos. Essa história me emociona profundamente porque mostra que nunca é tarde para descobrir novas camadas de intimidade no relacionamento. O gemido curto do homem realmente é a confissão que ele nunca contou. É a confissão de que ele sente, de que ele se entrega, de que ele confia em você o suficiente para baixar todas as guardas. É a confissão de que por trás da armadura da masculinidade tradicional existe um ser humano que sente prazer, que tem vulnerabilidades, que precisa de conexão. É a confissão de que ele escolheu você para ser testemunha da sua humanidade mais pura. Então, da próxima vez que ele soltar aquele gemido baixinho, quase envergonhado, lembrem-se: vocês estão ouvindo muito mais do que um som de prazer. Vocês estão ouvindo uma declaração de amor, uma demonstração de confiança absoluta, uma prova de que ele se sente seguro o suficiente com vocês para ser completamente autêntico. E isso, meus queridos, é um dos presentes mais preciosos que um relacionamento pode oferecer. Espero que essas reflexões tenham tocado vocês de alguma forma.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários, vocês já vivenciaram essa transformação? Como foi para vocês? Sua experiência pode ajudar outros casais que estão passando pela mesma situação. Lembrem-se, a intimidade na maturidade pode ser ainda mais rica e profunda do que na juventude. Basta termos coragem de quebrar barreiras antigas e nos permitirmos ser autenticamente nós mesmos. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre: o amor verdadeiro não tem idade e o prazer também não. Um beijo carinhoso da doutora Lívia Moura.